E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Dan. Esse canal eu criei para fazer reflexões, para falar sobre outros assuntos que não sejam música. Quem não sabe, eu tenho um canal de música e é o canal Dan Lisboa Música, já trabalho lá faz um tempo e criei esse canal para falar outros assuntos. E aqui hoje eu queria falar um pouco sobre um vídeo que eu vi hoje de manhã, que é o do Luigi, que é um influenciador que eu gosto pra caramba do trabalho dele. Acho que o cara ele manda muito bem no entretenimento e também nas reflexões. E ele está falando aqui sobre a questão das bets. Ontem rolou a CPI das bets com a Virgínia Fonseca, que é uma pessoa, gente, que eu sinceramente só sei da existência dela por conta desse tipo de conteúdo que às vezes eu acabo consumindo, né? Reacts e tal, né? Então, assim, eu não sei o que ela faz, assim. Eu sei que ela é empresária, eu sei que ela é da família do cantor Leonardo, enfim, sei lá, Nora, né? Então, eu vou colocar aqui o vídeo do Luigi pra gente ver junto aqui e refletir junto com ele, porque esse é o tipo de mensagem que tem que ser divulgada, cara, porque aí o negócio tá demais. Vamos lá? Vamos falar, vamos ver o É vídeo. preciso admitir, a gente perdeu o Brasil para as bets. Eu não consigo enxergar no médio prazo, pelo menos, nenhum tipo de solução plausível para essa epidemia de bets no Brasil. As pessoas Epidemia de bad, porque é o seguinte, eu não, eu particularmente eu via em lugares assim as pessoas jogando esses jogos assim, joguinho do tigrinho, do não sei o quê. Só que eu simplesmente eu não sabia. Eu sou uma pessoa que sou meio que protegida por bolhas. E eu não sabia que as pessoas simplesmente estavam gastando centenas e milhares de reais enquanto olhavam para o celular. Então, assim, para mim eu nunca soube disso, né? E aí, quando começou a virar uma epidemia, como o Luiz está falando aqui, para mim foi um choque muito grande. E esses dias eu estava treinando lá no box, que eu treino lá de CrossFit, e eu vi um amigo, durante a explicação do coach, ele jogando, cara. E eu falei, cara, isso tá muito absurdo, porque essa pessoa, ela não faria isso. Mas ele tava lá, cara. Depois eu até falo a conclusão desse assunto. tratam isso como se fosse uma questão de querer, que as pessoas, por si só, individualmente, escolhem apostar, e não que isso se trata definitivamente de um vício destruidor, de um vício que está, nesse exato momento, destruindo, ceifando vidas, destruindo economias e ceifando vidas. Você que está assistindo aqui provavelmente já se habituou a ouvir de algum colega, ou você provavelmente conhece pessoalmente alguém que a própria vida, alguém que perdeu muito dinheiro, alguém que está atolado em dívidas por conta de apostas e de tigrinho. Ó, e outra coisa pessoal também sobre tigrinho, eu tenho uma amiga que ela vai me assistir tocar nos lugares, assim, às vezes eu vou tocar. Aí ela chegou hoje, eu vou te pagar uma bebida, porque na verdade nem sou eu que tô te pagando, quem tá te pagando é o Tigrinho. Ou seja, ela tinha feito a boa, né, pra ela assim. Só que assim, as pessoas não veem o quanto que eles estão perdendo, né? É muito engraçado como é que a pessoa perde totalmente a noção. E a explicação, ele até vai dar aí, é uma questão que já é fisiológica, é o vício, né? Eu já tive vícios, eu perdi meu pai por um vício, então assim, eu sei o que é um vício. E eu tenho uma tia, né, que também é falecida, não por causa disso, mas ela é falecida, que ela era viciada em jogo do bicho. Mas assim, o jogo do bicho você tem que ir até lá, entendeu? É um negócio diferente. O tigrinho, essas coisas, tá tudo no teu bolso. Eu acho muito bizarro isso. Vamos continuar aqui. O que aconteceu na CPI das bets com a Virgínia ontem é só um sintoma de algo que é muito maior. Nossa, A eu vi. Virgínia, com seus 50 milhões de seguidores, quando ela se Bizarro. senta naquela cadeira de Senado e não leva nada a sério do que está acontecendo, tem até dificuldades para elaborar um raciocínio. Nossa, isso foi demais. Meu, ela não conseguia falar, bicho. Ela não entendia termos que, embora técnicos, eram simples. Eu assisti um pouco desses vídeos aí, não assisti as 4 horas de CPI, porque, né, enfim, tem mais coisa pra fazer. Mas assim, é muito bizarro, cara. Aí as pessoas ficam se questionando como que essa pessoa conseguiu chegar onde tá. Meu amigo, conexões, as pessoas vão se conectando e tal. Meu, essa página da história com a Virgínia lá falando do Tigrinho foi completamente bizarro. Depois vocês assistam aí, cara. Olha. Ela pode parecer o inimigo ideal dessa história de bets.
É muito fácil odiar a Virgínia, é muito fácil colocar nela a culpa das bets estarem se proliferando nas redes sociais, no Brasil inteiro. Mas a grande verdade, gente, é que comparado a, sei lá, a Globo, a times de futebol, a veículos de imprensa, a canais de TV que são patrocinados por bets, a Virgínia é um peixe pequeno. Pô, tu vai assistir um jogo de futebol, esses dias eu fui assistir um jogo de futebol, na mesma tela assim, ó, tu dá um print na tela, tem umas 4 casas de aposta assim, cara. E fora a camisa, né, dos jogadores e tal. E assim, às vezes o narrador já tá fazendo propaganda de outra, ou seja, são 10 somando tudo ali. Tá muito bizarro isso. Virgínia é uma sardinha nadando num mar de baleias. A verdade é que se você sair pra rua hoje, num grande centro urbano, se você entrar num ônibus, se você entrar num metrô, se você olhar as publicidades em revistas, em jornais, se você assistir a televisão, se você ligar agora a Globo, o SBT, sei lá, qualquer canal, se você for assistir uma partida de futebol, se você for assistir, sei lá, essas King Leagues da vida, se você for assistir um story, se você for entrar no Twitter, se você for fazer exatamente, literalmente qualquer coisa nesse país hoje, em 2025, você será exposto a uma propaganda de bet. Cara, o Tigrinho não, eu ia falar o Luigi. O Luigi, se você assiste as lives dele, eu adoro o Luigi, cara. Adoro assistir as lives dele, eu acho muito, muito bacana, muito, muito divertido, assim. E você vê que ele é um cara tranquilaço, um cara legal. E quando você vê ele desse estado assim, cara, eu sinto o desespero dele. Porque ele se preocupa com as pessoas. Eu vejo um desespero genuíno, né? De se preocupar com as pessoas, né, cara? É muito, muito, muito bizarro, cara. Putz, porque tem gente realmente se perdendo demais com isso. Na verdade, não tem como não se perder, né? O vício, ele realmente te tira, né, cara, do eixo mesmo. Vá assistir uma partida de futebol do Campeonato Brasileiro e olhe ao redor do campo quem são os patrocinadores dessa partida. Você realmente acha que o problema é meia dúzia de influenciador? Aquela Virgínia sentada com aquela cara, ai, olha só o microfone que achei que era... Pô, pelo amor de Deus, é um buraco tão grande que a gente está se metendo que as pessoas já estão assim meio cínicas com tudo isso. Elas olham a Virgínia e elas vão fazer análise de marketing da Virgínia. Olha como ela usou esse moletom aqui porque para passar uma cara de boa moça, dane-se! Sabe? Cara, eu vi isso, meu. O pessoal fala, não... Ela tá vendendo o moletom da filha dela. Cara, eu não sei absolutamente nada. Eu sei que ela é casada com o filho do Leonardo. Sei que ela tem um negócio lá. E eu conheço por causa do Felca. Eu vi um negócio do Felca, assim. Ele experimentando a base. E, pô, diz que a base é uma porcaria e tal. Assim, bom, segundo o Felca, eu não posso dizer nada. Mas eu não conheço nada. Aí você vê, cara, que coisa bizarra. Como é que essas pessoas têm 50 milhões? É a população de um estado, cara. Que coisa absurda. A gente está falando do Senado Federal. Olha, isso é a gente está falando de senadores da República. A gente está falando de um senador que se levanta... E eu vou falar a verdade, essa parte nem foi a pior que me fez perder a cabeça assistindo ontem essa palhaçada que aconteceu lá. Que se levanta e pede uma selfie para a Virgínia. Porque as filhas dela gostam da Virgínia. E ainda vem com um discursinho moralista, né? Olha, porque eu como cristão, Virgínia, eu peço que você vá, sabe? Mas o pior de tudo é um outro senador, acho que é o Isalci. Eu não vi isso. Foi o primeiro que falou que ele... Gente, é inacreditável. Ele pega e diz o seguinte, fala, olha, Virgínia, as bets estão destruindo vidas, as bets estão endividando famílias, as bets isso. E ele lista todos os problemas da bets. E no final ele agradece a Virgínia por estar lá. Meu, ela tem que se... Eu acho que os caras lá... É que ninguém quer perder, né? Os políticos não querem perder. Mas assim, ela foi lá e usou de palanque, cara. Eu achei uma bosta aquilo. Porque ela simplesmente usou aquele palco para divulgar mais a imagem dela. E aí tem aquele tipo de fã que fala quanto mais bate, mais cresce. E é isso que provavelmente aconteceu. Se ela tem 50 milhões agora, mano, ela vai chegar aos 100 em breve. Infelizmente. Olha assim, basicamente ele falou assim, olha, a gente tá aqui vendo milhares de pessoas perdendo economias, milhares de famílias sendo destruídas, casamentos acabando. Mas muito obrigado, Virgínia, por você estar aqui, mesmo que você contribua diretamente para isso, né?
Então, veja, é uma situação que qualquer pessoa que ainda ouse se indignar com a injustiça, ouse se indignar com qualquer tipo de tragédia, fica desesperançosa. Eu odeio ser desesperançoso, eu odeio gente pessimista, eu detesto essa visão de mundo onde nada dá certo, onde nada vai funcionar, mas... Antes dele falar mais, eu me considero um pouco pessimista, mas um pessimista estratégico. É a questão de não criar expectativas, talvez por causa do meu problema com ansiedade. Então, se eu não for uma pessoa altamente otimista, ou tentar não ser, né, uma pessoa altamente otimista, eu consigo me surpreender com as pequenas vitórias, né, cara? Isso é uma coisa minha. Vamos continuar aqui. Há algum tempo eu venho repetindo isso nas lives. A Beth é um assunto que acabou. É um trem que já partiu. A gente vai assistir, estamos assistindo a isso, um momento histórico nesse país, onde redes de emissoras de TV, clubes populares que movimentam a paixão de milhares, milhões de brasileiros, veículos de imprensa, personalidades, atores, atrizes, cantores, jogador de futebol. Meu, isso aqui é bizarro. Você vê que a maioria das pessoas que divulgam esse trabalho aí são pessoas que já eram muito ricas, né? Aí você vê Neymar, você vê Galvão Bueno, que mais? Outros atores aí, esses artistas, a galera do funk e tal. Meu, como é que pode, né, cara? Putz, é Jojo Todinho. Ídolos da molecada, artistas, fazendo parte de algo que vai chegar a um ponto que não vai ter mais solução. Tamanho vai ser o rombo nas contas das pessoas da família. Tamanho vai ser... Quando a economia começar... Já está percebendo, claro, mas isso tende a se agravar. Quando a economia começar a sentir na pele mesmo, assim. E aí, talvez, quando o buraco estiver tão fundo, talvez o pessoal... Opa, pera lá, né? Talvez não seja tão interessante assim a gente deixar um país se destruir, né? Por conta de... Ó, e esse negócio é o seguinte, essas empresas, elas são de fora, né? E aí, o que acontece? Tu vai lá, joga o dinheiro e tal, aí você ganha um dinheirinho aqui, esses influenciadores também ganham um dinheirinho aqui, aí acaba gastando aqui, gira um pouquinho a economia. Só que o grosso mesmo, o dinheiro grande mesmo, vai pra onde? Vai pra fora do país. E isso pode destruir o país, né? Então, o que tá falando é mais ou menos isso. É um negócio, é uma bomba relógio, uma pirâmide. Meu, isso aí vai dar ruim qualquer hora aí. Na verdade, está dando ruim, né? De lobby. Tem um podcast chamado Naruhodo, eu vou deixar na tela aqui o print, e eu gostaria que vocês ouvissem, porque para mim é a grande análise dessa história de bets. Porque, veja, não tem método, tratamento paliativo. Ah, mas e se taxar? Ah, mas se limitar para só Pix ou cartão de crédito? Ah, mas e se colocar lá, proibido para menores de 18 anos? Todas as experiências mostram que não adianta. Cara, é o seguinte, esses dias eu vi também uma discussão, porque estavam falando que a galera que usa o Bolsa Família não tem, não pode, se fizesse um mecanismo, né, que para a pessoa não poder usar o dinheiro do Bolsa Família para poder apostar. Minha gente, quem é viciado dá o seu jeito. Ah, recebi o Bolsa Família, compro tal coisa para a pessoa me dá o dinheiro de volta, eu vou lá, boto no tigrinho, perco tudo, mês que vem ganho o Bolsa Família e tal, dinheiro vai para fora do país. Vocês estão entendendo? Não existe maneira. E eu assisti já esse vídeo, não é uma reação, e sim uma pontuação. É uma pouquinho de reação, né? Mas eu já assisti esse vídeo e ele dá a solução aqui. E, cara, é forte. A gente não está falando de uma Mega Sena, a gente não está falando de um jogo do bicho. E eu acho que talvez essa falsa comparação leva muitas pessoas a não ter noção do que é uma bet, do que é um tigrinho. Está na tua mão. A gente está falando aqui de plataformas que têm dezenas de desenvolvedores,
de especialistas em te manter preso na plataforma. Só os Sabe quando melhores da você escola. entra no Reels, no TikTok, e você não consegue sair? Porque você fica vendo um vídeo atrás do outro? Eu. Sabe quando você está no Twitter e você fica discutindo com um monte de desconhecido, você não consegue parar? Tudo isso daí, gente, cada botãozinho que está ali, ele é muito bem arquitetado. Tem Big Tech por trás, investindo bilhões de dólares em pessoal, em desenvolvedores, em marqueteiros, inclusive psicólogos, psiquiatras, para fazer aquilo viciante. Sabe quando alguém no grupo da tua família compartilha, sabe, notícia encaminhada, assim, ó, mensagem encaminhada, sobre uma notícia do Lula, do Bolsonaro, e a sua família começa a discutir e vocês passam a se odiar por conta dessa discussão? Pois é, essa briga que você teve com uma pessoa que você ama custou bilhões de dólares para uma Big Tech desenvolver aquela função de encaminhar notícia. Cara, se você for ver o que aconteceu com a ascensão da rede social e a polarização, tanto política, de qualquer coisa. Por exemplo, você vai falar de futebol, aí polarização de futebol, se bem que isso sempre teve, né? Mas era um pouco mais saudável, né? Hoje em dia as pessoas realmente se odeiam. E se odeiam completamente de graça. E sabe o que é engraçado? Quando as pessoas se encontram e não sabem quem são, assim, eles simplesmente estão falando outros assuntos, eles tendem a se dar bem, porque a relação humana tem essa nuance, né, a gente falar. Um exemplo muito claro, eu tive uma briga com um grupo de amigos há uns anos atrás. Eu ainda não falo com essas pessoas, né, o básico o suficiente. Eu ainda não falo com essas pessoas. Mas veja bem, se a gente tivesse conversado pessoalmente, estaria tudo bem, porque a gente ia falar, oh, mas não é assim, tal, assim. Só que as pessoas leram coisas assim, então eles mandaram textos, a gente lia e a gente achava aquilo agressivo. Então é mais ou menos isso daí. Não tem a nuance humana, né? Quando a gente lê alguma coisa. Então toda vez que você for discutir com alguém que você ama, toda vez que você for ofender alguém que você ama por conta de uma rede social, lembre-se disso. Uma Big Tech gastou bilhões de dólares para desenvolver um simples botãozinho, um simples caixinha de comentário e você está usando ela da melhor forma possível, que é se afastando de quem você ama. Mas voltando às bets, é a mesma coisa. O desenvolvimento desses aplicativos, seja ele o Fortune Tiger, seja ele uma bet para você fazer aposta, tudo isso é pensado para ser extremamente viciante. Aliás, nesse episódio do Naruhodo, eles mostram algo que é óbvio para qualquer um que para e pensa sobre isso. Não é sobre ganhar dinheiro. Não é sobre fazer renda extra. É sobre vício. As pessoas viciadas nisso daqui, elas não se importam mais se elas estão ganhando ou perdendo, porque elas querem jogar. Agora, é óbvio que a tendência, a lógica é elas perderem. Portanto, elas só param de jogar a partir do momento que zerou tudo. Zerou conta, zerou dívida e elas começam a vender, emprestar dinheiro e até que acontece uma tragédia. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já apostei em bet, se eu não me engano, 3 vezes nessas de celular. Eu não tinha essa noção do risco. Não tinha essa noção. Hoje, com todo esse tipo de informação, se eu faço esse tipo de coisa, eu sou um cúmplice, né? É crime sem vítima. Então, eu apostei a primeira vez, aí era até um jogo de futebol, apostei lá Santos e tal, e alguma coisa. Eu não torço pro Santos, mas eu apostei porque eu achei que daria bom e deu ruim. Aí, beleza. Foi mó porcaria, 5, 10 reais, sei lá, um negócio assim. Aí teve aquela luta do Popó e do Bambam, que eu apostei também e perdi. E é engraçado, porque era só apostar no Popó, né? Só que aí eram 3, eu apostei nos 3 lá. Então aquela sensação de que você vai ganhar alguma coisa é muito boa, né? Você se sente muito bem, né? Gera muita dopamina. Aí eu fui lá e perdi, eu coloquei um pouquinho mais de dinheiro. Não era nenhum dinheiro assim de conta que eu ia pagar nada. Assim, era um dinheiro que realmente eu tinha separado para isso, né? E a outra vez foi um jogo de futebol também que eu perdi. Então eu perdi todas as vezes. Eu sempre perdi. Só que foram afastados, períodos afastados e tal. Então eu não tive essa sensação. E a outra experiência foi física. Eu fui a um cassino mesmo na Argentina. Cheguei lá, eu peguei 50 reais, eu tava com pouquíssimo dinheiro para viajar, para curtir. Peguei 50 reais e falei assim pra minha mulher, falei, ó,
a gente vai pegar esse dinheiro aqui e ele já era. Esse dinheiro já não é mais nosso. A gente vai só se divertir para fazer parte disso aqui, para ter essa história para contar no futuro. A gente colocou no cassino lá, cara. Aí eu comecei a jogar e o bagulho realmente empolga. Só que eu tenho muito medo disso aí. Muito medo de viciar. Eu tenho medo porque eu tenho uma facilidade enorme de viciar nas coisas. Aí fui lá e eu ganhei mais 50 reais. Eu ganhei os 50 que eu coloquei, né? Eu peguei de volta e peguei mais 50 reais. Esse momento eu saquei tudo e fui embora. Porque se eu fico lá, eu gasto mais do que os 50 reais que eu levei e ainda ia perder os outros 100 que eu tinha ganhado. É muito difícil o negócio de vício, gente. Então a gente não está falando simplesmente de uma aposta que o teu pai foi lá no domingo comprar um frango assado Isso no aí era a minha vida, boteco, aí ele tá Meu pai passando o jogava. cara, ele joga o jogo do bicho, R$ 2, volta pra casa bêbado com a porcaria do frango. Não. A gente tá falando de uma situação aqui aonde uma pessoa que você ama nesse exato momento pode estar no outro cômodo da tua casa, perdendo todas as economias da sua família. No Dia das Mães, que foi no último domingo, um seguidor meu mandou na caixinha: meu presente de Dia das Mães foi descobrir que minha mãe tá viciada em tigrinho. Presta muita atenção. Ó, isso aí acaba com o dia de qualquer um, cara. Porque a pessoa deve... Você vê que, cara, passa direto. As pessoas, pô, eu perdi uma casa. E não é tipo assim, perdi 5 mil. É muito dinheiro 5 mil, tá? Mas assim, não é 5 mil que eu perdi. Não perdi 2 mil, não perdi 10 mil. Teve uma mulher que perdeu uma loja de 100 e poucos mil reais. Sabe? Achei... É bizarro, cara. É um vício silencioso, que quando ele grita para destruir tudo que você tem. Então a pessoa próxima a você pode estar nesse exato momento no banheiro, fingindo que está fazendo um cocô, ou de fato fazendo um cocô, e perdendo o dinheiro de uma vida. Porque todo mundo está com esse troço na cara o tempo todo. Você não sabe se ela está vendo Reels ou se ela está perdendo a casa dela. Esse é o tamanho do buraco. Esse é o tamanho da encrenca que esse país não está tão afim assim de discutir. Então não tem medida paliativa, não tem CPI do Senado. Aquilo lá é dinheiro público só, torando. Eu acho que é bom pra expor. E aí eu já discordo um pouquinho do Lid. Eu acho bom pra expor a podridão do negócio. Mas que não tem solução, não tem. Mas expor é bom. Assim como outras CPIs fizeram. Expõem o problema, né? Só existe uma solução e quem está dizendo isso não é eu. São especialistas, são pessoas que estudam isso daqui a sério. A única solução é a proibição total e restrita em território nacional. Exatamente. Quem vai topar essa encrenca? Ninguém. Você acha que o Fantástico vai fazer uma reportagem sobre isso? Você acha que o Jornal Nacional vai fazer uma matéria sobre isso? Você acha que os principais veículos de imprensa vão fazer uma reportagem sobre isso? Você acha que os times de futebol, o seu time que você tanto ama, que você tanto torce, você acha que ele vai tirar o patrocínio da camisa dele? Porque o torcedor humilde que acompanha esse time por 30, 40, 60 anos tá jogando em bet. Você acha que o teu artista favorito vai parar com isso? Você acha que os jogadores de futebol que estampam vai parar com isso? Você acha que a Virgínia vai parar com isso? Eu fico... de novo, ele falou isso aí do jogador de futebol. Eu fico pensando no Neymar, que ele é bilionário em dólar. Bilionário em dólar. E o cara faz bagulho de time. Cara, você ser bilionário em real você já te torna um extraterrestre. Agora, bilionário vezes 5,70, que acho que é o dólar, imagina. A Virgínia já virou piada, já virou meme, já virou motivo de análise de marketing. Olha como ela é inteligente, porque ela foi com uma camisetinha da filha dela, ela foi de óculos, ela falou toda mansinha. Gente, isso é a Virgínia, pô. Vai assistir ela nos stories um dia da tua vida, você vai ver que ela é aquilo lá. Ela não consegue mesmo sair do simples, do beabá, 1 mais 1 é 2, e desenvolver um raciocínio. Ela sequer sabe. E não interessa também, não importa. Ela é muito limitada, assim, de vocabulário, de coisa mesmo. Isso daí, se tu for assistir lá, se vocês forem assistir uns trechos disso aí, ela é extremamente limitada, né? Talvez você conheça, né? Eu particularmente não sabia quem era. Você acha que importa pra Virgínia? E aí ela vai numa casa onde os senadores
pisam em ovos por conta disso, porque quem, senador, tem coragem de peitar a Virgínia, que tem 50 milhões de seguidores? Aí, na moral, eu vou falar da Soraya Tronic. Ela falou, botou o pau na mesa. Nem tanto assim, mas ela fez o certo ali. Eu vou passar um pano pra Soraya Tronic. Os outros, ninguém. Que senador quer se queimar com uma audiência tão grande? Você acha que o Cleitinho, que foi lá e tirou fotinha com a Virgínia... Isso foi bizarro. Você acha que ele vai perder um voto por conta disso? Se perder um, ele ganha 100. Esse é o nosso Senado. Essa é a nossa Câmara. Esse é o nosso Executivo. Estão vendo a olhos, assim, ó, taxar, regulamentar. Cara, para uma bet dessa, eles pagam imposto com gosto. Fala assim, ó, a gente vai regularizar vocês vão ter que pagar imposto. Mas nós paga com um sorriso de ponta a ponta. Hoje, pelo menos, até então, em pesquisas aí, digamos assim, conservadoras, a gente pode dizer que 15% dá para cravar. 15% da população brasileira hoje está viciada em bet. Cara, o Brasil tem 220, 230 milhões de pessoas. Faz o cálculo aí de 15%. O quanto que é? É basicamente o público da Virgínia, não tô brincando. E todos os estudos levam para um só caminho. Por isso que eu peço que vocês ouçam esse podcast. Levam para um só caminho. Uma crescente. 20 por 30. E quando tiver 40% da população brasileira? Nossa Senhora. Aí existe alguma campanha? Existe alguém encabeçando? Buraco, velho. Não tem. É uma batalha perdida. A gente tem que admitir que nessa a gente perdeu. Para você que está revoltado com a Virgínia, que está revoltado com tudo isso, eu vou te dar um conselho. Presta atenção nas suas famílias, na sua família, nos seus amigos. Olhe ao seu redor. Converse com eles. Fale sobre isso com eles. Porque nesse exato momento, uma pessoa que você ama pode estar lá viciada em... Porque ela viu nos stories da Virgínia, porque ela viu na camisa do time que ela ama, porque ela viu no intervalo da novela da Globo, ela viu o ex-narrador do Tetra e do Penta fazendo propaganda. Pô, mas se ele tá fazendo, que mal há? Né? Eu me emocionei tanto quanto ele narrou os gols do Ronaldo Fenômeno na final da Copa de 2002. Por que eu não confiaria nele? Eu vou parar por aqui, que ele vai se despedir. Eu já cheguei a ver esse vídeo aí. Gente, esse foi o Luigi. Pô, o Luigi, brabo demais. Eu gosto pra caramba do Luigi, gosto das reflexões dele, gosto também do canal de lives, super divertido. Eu recomendo, vou deixar o link aí desse vídeo e vou deixar também o link do canal dele. Não que ele precise muito da minha enorme audiência aqui, mas é uma camaradagem a gente deixar o link aqui pra pessoa que, por acaso, não conhecia. De repente aparece uma pessoa que não conhece o Luigi aí e me conhece. Olha que coisa maluca. Certo? Gente, muito legal. Entra nos links da descrição, tem um grupo de ofertas, tá? Que eu não divulgo bet, eu não faço essas coisas. Tem um grupo de ofertas no WhatsApp de produtos que eu sou afiliado. Isso vai me ajudar bastante aí se você comprar algum produto das minhas indicações, tá? Mercado Livre, Amazon, Shopee, AliExpress, tudo loja confiável, certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!